Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e sejam bem-vindos ao canal Série. E nesse vídeo eu vou falar sobre a série Fate, a saga Winx. Finalmente ela chegou hoje na Netflix e eu já assisti os 6 episódios e eu vou começar falando nesse vídeo sem spoilers e depois eu vou entrar ali contando mais uns poucos dos detalhes da série, falando mais profundamente ali sobre todos os mistérios e segredos que nós temos nessa série Fate, a saga Winx. Então, se você quiser ver mais conteúdo sobre séries, filmes, animes e mangás, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação sempre que sair um novo vídeo. Então, inicialmente, ali nos 2 primeiros episódios, a gente vai vendo ali a apresentação ali dos personagens, a gente vai conhecendo um pouco, mas são episódios que já começam com ação, são episódios movimentados, com bastante informações também. E algumas informações, elas demoram a ser respondidas, então a gente vai vendo vários mistérios, segredos ali ao decorrer de toda a temporada. Então, algumas coisas a gente vai descobrir lá no último episódio, nos últimos minutos, do último episódio, mas algumas coisas ficam entreabertas, porque a gente já tem, a segunda temporada em andamento, porque já foi confirmada. Então, a gente tem várias perguntas, vários mistérios, várias coisas a serem descobertas durante todos esses 6 episódios. Então, a série sim vai ter bastante ação, bastante movimento, essa busca, ali da Bloom descobrir a verdade sobre ela, quem ela é, da onde ela veio. Então essas são, a gente vai vendo ali esse movimento e a gente vai conhecendo um pouco mais das meninas, então a gente vai tendo um background de cada uma. Apesar de serem 6 episódios, a gente tem bastante informação e também a gente vai conhecendo bastante elas. Eu gostei bastante da construção aí das personagens. Eu só senti ali um pouquinho em relação a Isha, porque a gente tem coisas ali do passado de todas, a gente tem relação ali com os familiares, e a Isha não tem tanto isso, mas eu gosto bastante ali, como eles trouxeram todas as 5 bastante ali, as 5 tiveram telas, as 5 tiveram as suas importâncias e momentos bastante importantes ali na história. Então eu gostei demais, disso. Só que a gente tem que levar em conta que é uma série totalmente diferente ali da animação. Então tem várias outras coisas, é um mundo realmente bastante diferente do que era a animação, o Clube das Winx. Então não venha esperando uma série bem parecida. Óbvio que a gente tem várias referências, a gente realmente tem algumas coisas. Então o último episódio, eu acho que as pessoas que viam o Clube das Winx vão gostar demais, ali de algumas informações, algumas coisas que acontecem, mas é uma série que eu gostei bastante da construção dos personagens, de como ela foi desenvolvida. Bloom has the potential to be one of the most powerful fairies the world has ever known. A gente vai conhecendo esses personagens ali ao longo desses 6 episódios, e eu gostei demais, como que vai inserindo, como que vai crescendo, e é um quebra-cabeça, essa primeira temporada. A gente vai tendo algumas informações e não vai entendendo, e algumas realmente vão demorando, a gente entender o que é, a gente entender tudo, essas informações, até a gente obter essas informações. Talvez a série pode parecer um pouco enigmática, você pode ficar ali tentando entender, mas ela te dá ali respostas. Mas às vezes pode demorar assim um pouco, como eu tô falando, mas eu gostei demais dessa série. Então a série é cheia de mistérios, a gente vai vendo ali, que eles estão ali em guerra mesmo, como a gente já tinha visto no trailer e no próprio vídeo ali de entrevista do personagem. A guerra ali contra os queimados, a gente vê corpos. Então eu acho que Morde 16 é mais em relação a isso mesmo, a esses corpos, a essas mortes que vão acontecendo ao decorrer da temporada. A gente vai tendo, bastante coisas em relação, aos queimados, eles atacando, mas eu não vi em relação a cenas mais picantes, como falaram. A gente não teve cenas tão picantes assim.
E sim, vai trabalhando ali no amadurecimento dessas personagens, na construção da amizade delas, né? Então, é uma temporada que eu gostei demais, porque traz bastante informação e as coisas vão acontecendo bem rápido, não é uma temporada lenta. Eu acho que os 2 primeiros episódios não são são tão bons quanto os outros, mas eu acho que ela mantém meio que uma linearidade, né? A gente vai vendo cenas de ação, mistério, elas tentando descobrir ali, a Brum tentando descobrir de onde ela veio, de onde ela é. Então eu gostei bastante da construção, né, dessa primeira temporada, embora a gente saiba, né, que ficou algumas coisas ali em aberto, algumas perguntas que não foram respondidas e aquele final bombástico, né, que a gente quer saber o que aconteceu realmente. E no início ali, né, da série, a gente vai vendo elas chegando em Alfeia, se instalando, se acostumando, vendo os seus poderes, se conhecendo em festas. Então, vai começando de uma forma mais apresentando ali os personagens e depois a gente vai adentrando no mistério e nas coisas sombrias que aconteceram com a Alfeia. A Alfeia tem mistérios, tem um lado sombrio, coisas que aconteceram há anos atrás, que foram anos difíceis, anos de guerra. Então, a gente vai tentando entender todo esse mistério e essas histórias por detrás, né, que tem ali em Alfeia e o que tem ali de escondido. Bom, eu vou começar falando aqui com spoilers, então se você ainda não viu a série, corre lá na Netflix pra ver, porque a série tá incrível. E eu vou começar aqui falando com spoilers, né? Então aquele portal que todo mundo, a gente ficou achando que era um portal, que meu Deus do céu, que a Brum ia abrir um portal. Não é um portal. Sim, meio que uma barreira, né, que estava prendendo alguém. Nós temos asas. Temos asas. A gente vê ali no final da temporada, né, a Brum com asas, transformação. Então nós tivemos a tão certa transformação que todo mundo queria. Não igual à animação, bem distante disso. Mas, né, a gente vê ali no início, né, na conversa da Brum ali, né, com a Farah, ela falando, né, que ao longo dos tempos as fadas foram perdendo a transformação. Então, elas não têm mais essa transformação, não tem asas. E a gente ali vai vendo, né, todos esses mistérios que tem, né, por detrás ali da onde veio Brum, que nem a Farah conhece. Então, assim, muitas pessoas especularam que talvez ela escondesse alguma coisa. Ela sabe, né, que a Brum é uma trocada, mas não sabe exatamente de onde é. Então tem todo esse mistério, porque ela também tem que compreender o que está acontecendo, ao mesmo tempo que ela tem que dar um suporte ali para os alunos. Ela dá aula, ela é diretora, ela controla o funcionamento da escola. Ela também tem que tentar entender, né, um pouco do passado da Brum, porque ela não sabe. Então a gente vê, né, que ela encontrou com a Brum lá no primeiro mundo, no caso, o outro mundo é esse mundo mágico. Então ela encontra lá no primeiro mundo, né, a Brum, e vê que ela tem poderes e fala para ela ir para Alfeia. Então, depois de 3 meses daquele incidente do fogo, né, que a Brum colocou na casa, que chegou até a queimar a mãe dela, machucar, né, a mãe teve queimaduras de 3º grau. Então, ela vai para Alfeia e elas vão se instalando ali, elas vão se conhecendo, mas elas nem todas se dão bem logo de início. Então a gente vai vendo as dificuldades, elas tentando ali se tornar amiga. A Estrela, que tem diversos problemas, ela termina com o Sky, mas agora quer voltar e fica ali, né? Ela fica incomodada com a Brum perto do Sky. Então a gente vai vendo, né, e conhecendo um pouco, né, da Estela. De início eu preciso dizer que eu não gostei da Estela, até entender realmente a história dela. Eu não estava suportando a Estela, né, é bastante complicado. O Sky foi um pouco, né, fiquei desapontada em saber que ele não se aproximou da Brum por acaso, porque ele gostou, porque achou bonita, porque ele queria paquerar, e sim porque o Silva pediu, né, para ele se aproximar para investigar e contar os segredos da Brum. Então a gente vai vendo ali, né, uma teia de
de intrigas, uma teia de mistérios e pessoas que a gente devia confiar e não confia. Então todo mundo ali vai virando meio que suspeito, todo mundo tem um passado meio obscuro, todo mundo já fez alguma coisa errada ali, então a gente vai ficando meio com o pé atrás de todo mundo. Eu fiquei chateado com o Sky, fiquei chateado com o Silva, até com a Farah ali em um determinado momento, mas a gente depois entende o lado dela, mas a gente vai descobrindo, né, esses mistérios ali que são inúmeros e alguns que nem foram respondidos. Mas a gente vai vendo ali o crescimento das meninas, a história. Eu gostei ali, né, bastante do background que fizeram pra Stella, da Musa, né, também, da própria Terra. Aliás, eu adorei a Terra. Ela consegue se impor, ela fala mesmo, apesar dela ter as inseguranças dela. Eu gostei bastante da construção da Terra. Da Musa com o Sam, que eu amei e adorei a Terra apoiar ali o relacionamento deles. Meu casal preferido, não quero ela com o Riven, nem quero saber de Musa e Riven juntos, entendeu? Quero a Musa e o Sam juntos. Gostei demais ali desse casal, da construção, né? Que ela, na verdade, ela vai ali atrás do Sam porque ela sente uma paz quando tá com ele. Então, ela vai atrás dele porque causa, né, do que ela sente, já que ela é uma fada alienadamente. Em relação aos poderes, né, a gente vai entendendo um pouco. A Terra controla, né, qualquer coisa viva ali, né, vegetal. Então ela controla a terra, a areia, planta. A Isha, ela controla, né, a água. Então é o mar, é o oceano. Ela controla todas as moléculas, né, dos organismos ao nosso redor. E nós temos a Musa, né, que controla a mente, uma fada da mente. Então, pensamentos, sentimentos, sonhos. E a Beatrix, que ela não controla exatamente, né, os raios, e sim, ela é a fada do ar. Então, ela sim, né, ela controla ali todo o ar, sua velocidade, a temperatura, né, o movimento do ar, então tem o som e também, né, essa parte ali elétrica, né, do ar. Então a gente vai vendo, né, que a Bellatrix, ela já chega querendo descobrir, né, todos os mistérios, e a gente vai entendendo que ela foi enviada a mão de alguém, que ela tem que pegar o poder de alguém, e a gente não entende muito. A gente sabe que o Callum, que é o assistente ali da Farah, tá junto com ela, então os mistérios vão aumentando, porque a gente não sabe muito bem em quem acreditar, porque vai construindo ali uma teia de informações. E ali, né, no final do segundo episódio nós temos, né, uma informação bastante importante ali pra Bron, né, que é a Rosalind falando para encontrar ela, até ela descobrir que é Rosalind e tal. Então vai tendo toda ali uma construção. Então a gente acaba descobrindo que a Rosalind está presa nesse que era um suporte, que a gente achava que era um portal, mas não é assim uma barreira. Então a gente vai vendo, né, que tem a barreira ali de Alfeia, né, que protege a Alfeia, uma barreira em Astadel, que foi a própria ali, rainha de Solaria, que fez para que as pessoas não vissem, né, o massacre que aconteceu ali. Eu acho que a informação ali mais importante, né, é em relação a esse massacre, que a gente vai tentando ali entender. Primeiro eles colocam, né, a Farah, né, a Rosalind e o Beda, o pai do Sam e da Terra, como pessoas mágicas. Mataram um monte de gente para derrotar, né, os queimados, porque os queimados estavam ali. Então aquela parte que a gente vê, né, vamos dizer, aqueles raios saindo do céu e atingindo uma cidade, foi a destruição de Astadel. Então a gente vai vendo que é uma história relacionada ali com o passado de Alfeia, que é um passado sombrio, é um passado de guerras, de luta contra queimados. Várias pessoas morreram, eles estavam sempre ali em guerra, lutando, né, para derrotar os queimados. E a gente vai descobrindo isso ali em meio ao caos que vai acontecendo, porque os queimados vão aparecendo, eles começam a ser treinados
para a guerra. Então a gente vê que tem, né, uma fada para um especialista, então eles vão treinando ali juntos, né, para derrotar esses queimados. Então vai ter toda essa preparação ali para a guerra e desenvolvendo os personagens. Então eu gostei demais da Beatrix, a gente vai entendendo um pouquinho dela mais depois, mas eu adorei ela, né, ela manipula mesmo, então ela manipulou o Rave, o Danny acabou ficando ali do lado dela, então a gente vai vendo, não teve o tão sonhado trisal que muita gente, né, tava, nossa, vai ter um trisal, nem um triângulo amoroso, na verdade, a gente não sabe muito o que o Danny gosta, ficou meio que ali no ar se ele gosta da Beatrix, se ele gosta do Rave, ele não sabe também explicar muito isso, mas a gente vê eles ali interagindo, a gente vê o Rave sim com a Bellatrix, mas no final ele não sabe muito se quer ficar com a Beatrix ou não. Então a gente vai vendo todos esses mistérios ali em torno, né, da origem da Bloom, porque ela estava em Astradel, né, quando a Astradel foi destruída, ela e a Beatrix. E as duas, né, foram retiradas dali pela Rosalinde. Então, a Rosalinde levou a Bloom, né, pro primeiro mundo para ela ter o amor ali dos pais adotivos, porque sim, eles estavam tendo filho, mas a filha deles morreram, então a Bloom foi colocada ali no lugar, então eles não sabem, né, que a Bloom não é a filha deles. Então a gente vai vendo toda essa história, e a Bellatrix, a gente não entende, né, o que acontece aí com a Beatrix, ela vai levada para outro local, que a gente ainda não sabe, né, qual é, e ela ali fica com uma pessoa que depois a gente descobre que é o pai do Sky. Depois descobre que é o Andreas, que não está morto, né? Ele ficou escondido esse tempo todo, né, ali para cuidar da Beatrix. E assim, uma pergunta que me fica é por que ele teve, né, que se afastar para cuidar da Beatrix. Fala que os pais dela, né, morreram ali em Astradel. Então a gente fica ali se perguntando, ela realmente é uma fada ou uma bruxa? Porque, né, a Rosalinde afirma que quem estava ali, né, em Astradel, né, a população que vivia ali eram bruxos de sangue que foram extintos, né, entre aspas, porque eu acho sim que a Beatrix possa ser uma bruxa de sangue. Não sei se ela é meia fada, meia bruxa de sangue, mas se os pais dela morreu lá, é porque realmente ela pode vir a ser, né, uma bruxa de sangue. E porque esconder ela durante esse tempo? Por que, né, o Andreas teve que ficar cuidando dela, né? E qual a chave, né, da Beatrix em tudo, em relação a todos esses mistérios? Então, na verdade, os pais da Bloom não estavam lá em Astradel. E então a gente, né, tem a possibilidade de mais pra frente os pais biológicos, né, serem mostrados, né, em alguma temporada. Ela sim tem uma conexão com os queimados. Ela sente onde os queimados estão, ela vai sentindo essa ligação, a gente vê logo ali nos primeiros episódios. A Stella, no início, assim, me irritou demais, porque raios, ela deu ali um anel pra Bloom, ela ir para casa, se o anel dela não pode ser usado ali em Elfeia, por causa da barreira, então ela teria que ir lá pro lado de fora, sendo que tinha um queimado, sabe? Sim, todo mundo vai ficando com raiva e achando que ela é um monstro, porque a Bloom, né, pode ser morta, já que tem um queimado lá fora. Então a gente vai vendo todas essas histórias, a história dos queimados, eles preocupados e vários queimados aparecendo. E aí a gente vai descobrindo, né, vendo, né, todas as conexões. Então a Farah, ela se sente mal porque ela matou pessoas e ela achou, né, que não tinha ninguém ali naquele local, que tinha sido evacuado e que a Rosalinde, né, escondeu essa informação. Então depois ela descobre que eram bruxos de sangue. E é um pouco mais, ela fica um pouco mais aliviada, né, porque pelo jeito bruxos de sangue não são boas pessoas, e pelo que dá a entender, eles raptaram a Bloom, né, ela fala, e por causa do poder dela, porque ela é uma fada muito forte, que a Rosalinde conta ali pra Bloom. Então ela tenta ali nessa soltar a Beatrix, que a Beatrix é presa, né, por causa, né, da morte ali do Calum, porque ela é uma assassina, matou ele.
Então a gente ali vai vendo e ela acaba soltando porque ela quer mais informação. E a Brum vai fazendo besteira atrás de besteira, ela vai se tornando bastante imprudente, tudo para encontrar respostas, né, em relação ao seu passado. A gente vê que no final ela acaba falando que foi uma pentelha, que ela agiu de forma errada, sim, ela é responsável, ela é egoísta em alguns momentos, sim, a Brum, e eu gosto desse lado dela. A gente vê que ela se preocupa ali com o Sky, que ela tem uma preocupação com os outros, mas no mesmo tempo ela é bastante egoísta, ela faz bastante coisas erradas, mas a gente vê que depois ela acaba compensando isso. Em relação ao Sky, foi bastante ali desapontador, né, ver que ele não se aproximou dela, né, porque ele gostava, e sim por causa ali do Silva, que é meio como se fosse um pai, né, pro Sky. Então a gente vai vendo, né, tudo isso e vê que ele tem uma ligação bastante forte, né, com a Estela, que os dois têm problemas, eles têm expectativas demais em cima deles, e a Estela tem todo um problema com a mãe, que é uma pessoa horrível. Aliás, a Rainha de Solária é horrível no nível, né, o que ela faz com a filha é demais. A gente vê que ela perde o controle do poder e cegou a amiga, né, a Rick, e todo mundo acha que ela cegou a Rick porque ela flertou com o Sky e não tem nada a ver com isso, apesar de sim a gente ver que ela tem ciúmes, sim, do Sky, mas a gente vai vendo ali uma construção mais humanizada. Ela é bastante metidinha no começo, bem nariz empinado, e depois a gente vai entendendo ali os motivos, as expectativas que tem em cima dela, a mãe, né, falando que ela não teve progresso na magia, a mãe cobrando bastante dela. A mãe achou melhor ela, né, ser conhecida ali, né, por ser uma pessoa que cegou a amiga, uma pessoa má, do que ser uma pessoa fraca que não controlava o poder. Então a gente vai vendo toda ali a história da Estela e vai humanizando ela. E eu achei bastante legal a hora que ela fica ali do lado do Brum, né, que diz que a Brum tem o direito, né, de conhecer, né, o seu passado, a verdadeira história, a verdade sobre ela. Então é bastante legal a gente ver ela invisível, porque quem controla a luz pode ficar invisível e meio que mudar ali a realidade, né, o que as pessoas veem. Então eu gostei bastante ali do poder das meninas. Então a gente vai vendo ali, né, a Beatrix, eu também gostei demais dela, né, ela fumando maconha, ela curiosa, ela tentando descobrir, e a gente não vai entendendo muito bem o que ela tá armando, porque ela tá passando informação para a Brum, ela parece que tá querendo ajudar a Brum, mas tem alguma coisa também ali por trás, e a gente não sabe direito, né, até o que a Beatrix sabe ou não, porque a gente sabe que a Rosalind gosta de manipular os outros. Será que realmente ela sabe de tudo que está por vir, ou ela só sabe de uma parte? Por que o Andréas ficou escondido, né? A gente descobre que na verdade foi o Silva que matou o Andréas, porque ele queria evacuar e o Andréas não. Então eles brigam, e quando eles estão ali brigando para fazer evacuação ou não, né, da cidade, né, a Astadel, ele acaba ali matando, achando que matou, né, o Andréas, e ele conta pro Sky, e o Sky fica ali arrasado, porque ele acha que o pai dele era um herói, ele foi criado, né, que ele tinha que atingir as expectativas do grande Andréas, porque o Andréas era um herói, e na verdade ele matou centenas de pessoas nesse ataque à Astadel, né, sim, porque já que ele não fez a evacuação, aí depois descobre, né, que eram os bruxos de sangue, mas mesmo assim a gente vê que o Sky vai perdendo a referência ali que ele tinha, né, ele fica bastante abalado com essa revelação, e o próprio Silva fala, né, que o pai dele foi o herói, ele matou, né, bastantes queimados, ele matou mais queimados do que qualquer um ali. Mas mesmo assim, ele vai ficando, a gente vai vendo ali, né, o desapontamento, o Sky ali tentando se encontrar, porque tem várias expectativas em cima dele. E ele tem um relacionamento não muito legal com a Estela, os dois são tóxicos um pro outro, a própria Estela chega a falar, né, sobre isso. Ele quer consertar todo mundo, o Sky, porque ele é quebrado, então ele se relaciona com pessoas quebradas, e a Estela é egoísta nesse relacionamento também.
Então, assim, não é um relacionamento legal ali com ambos. Então, a gente vai vendo toda essa construção até chegar ali do final, né? Que a gente, o Andreas aparece e ele descobre que o pai tá vivo, né? E o que vai acontecer com o Sky, né? A gente vê que ele e a Brun se aproximam, ele conta a verdade pra Brun, o que eu gostei demais, né? Não entrar naquele clichê dela descobrir que o garoto que ela gosta estava mentindo pra ela. Então, ele conta a verdade pra ela e ambos, né? Um não confia no outro, a Brun também é pronta ali com o Sky, dá aquele, né, negócio pra dormir. Então, um vai desconfiando do outro, um não tem confiança do outro, até eles estabelecerem essa confiança, essa conexão, se beijarem e realmente terem essa conexão. Então, é mais lá pro final da temporada. Então, eu gostei como as formas foram sendo construídas, né? Ele indo lá contando pra Brun a verdade, a Brun contando a meia verdade, mas depois ela conta, ela se arrepende, né, do que fez, porque ela vai manipulando ali um pouco as pessoas, a Brun, né, para chegar ao objetivo dela descobrir a verdade sobre ela. Então, a gente vai vendo ali a guerra contra os queimados, porque os queimados estão atrás da Brun, né? E a Farah descobre isso, que de início ela também não sabia. Então, a gente vendo toda essa construção da história. Então, ela resolve ir lá fora, né? E lutar contra os queimados, já que a Rosalind ensinou ela a usar a magia dela. E aí a gente descobre que, na verdade, isso foi o plano da Rosalind. Ela, na verdade, enfraqueceu a barreira exatamente para testar a Brun. E é um dos momentos mais legais, é quando a Brun, né, se conecta com o poder dela. A gente vê água em volta, é aquela cena, né, ali do trailer, que muita gente cogitou dela estar manipulando a água, mas não, a Brun não manipula a água. Então, quem está ali envolvendo, né, a Brun com água é a Isha, para algo, se algo der de errado. Então, a gente já viu toda essa construção. A própria Stella tá ali, né, do lado da Brun. Ela considerou a Brun uma amiga. Então, eu gostei muito desse desenvolvimento. Então, e uma coisa, né, que eu queria ressaltar é que a gente vê lá, né, no primeiro episódio, a Farah falando, né, que esse primeiro ano tá ali envolvido, né, em elas treinarem, né, aprenderem a manipular, né, o poder que elas nasceram, mas podem vir a interagir com outros elementos. Então, abrindo a possibilidade delas conseguirem, sim, mexer em outros elementos, não só os elementos de nascença. Mas até onde vai essa interação, a gente não sabe, se elas vão poder fazer só pequenas coisas ou não. Mas é isso que a gente vê ali na fala da Farah. Então, a gente fica nesse mistério. Será que elas vão manipular outros elementos ou não? A gente vê ali a frustração da Musa, dela ficar ali, né, como suporte e não ir pra luta, que ela quer lutar, que ela quer aprender a se defender. O momento, né, que o Sam é ferido ali pelo queimado, a gente vê o desespero ali das meninas da Terra, da Musa, ele quase morrendo. E a Musa não conseguindo, né, tirar a dor dele. Então a gente descobre ali o passado da Musa. Eu gostei bastante ali, né, e como que ela e a Terra ficaram bastante unidas, como a Terra apoiou no relacionamento, né, dela com o irmão. E ela fala que ela sentiu a mãe morrendo, ela viu, ela estava do lado da mãe, ela assistiu tudo que a mãe assistiu no momento que a mãe morreu há um ano atrás. Então aquilo tá sendo bem difícil, porque ela não quer, né, sentir a morte novamente. Mas ela acaba indo e ajudando o Sam. É um momento muito bonitinho deles ali. Então, quando a Brun tá lá fora, né, ela coloca os poderes dela para fora, utiliza, né, a gente vê a transformação que eles já não viam há muitos e muitos tempos, porque as fadas, como eu disse, elas não se transformam mais. Então, nós vemos asas. Sim, nós vemos asa em formato de fogo da Brun e ela vai destruindo ali os queimados. E os queimados, na verdade, são pessoas. A gente vê, né, que depois que ela mata, eles viram pessoas. Fear is all about the element you were born with. Ali no final, né, a conversa da Farah com a Rosalind. Ela vai explicando ali da lenda dentro dos queimados. Então, é uma lenda de 1000 anos, né, atrás, em que eram os soldados de uma terra antiga que
acabaram ali sendo transformados em queimados pelo poder que eles lutavam contra. Então, esse poder, né, esses guerreiros foram, que dá a entender, foram transformados em queimados e porque eles lutavam contra esse poder acabou criando os queimados e fala-se da chama do dragão, que é o poder que tem dentro da Brum, que as bruxas, né, ali de sangue queriam esse poder, que é um poder antigo, primitivo, e por isso que ela conseguiu fazer a transformação. Então nós temos essa informação, mas ainda queria entender um pouco mais dos queimados, que guerreiros eram esses, que país era esse, como que eles surgiram realmente, que apesar de a gente entender que eles vieram, são oriundos ali da chama do dragão, ainda tem algumas perguntas ali em relação a eles. Então, né, nós vemos a Rosalind matando a Farah, né, quebrando o pescoço e enterrando. Eu, particularmente, não acredito que a Farah morreu, não quero acreditar nisso. Então, a nova diretora ali de Alfeia é a Rosalind. O Silva, né, ele foi preso, vai ser ali julgado, né, pelo assassinato, né, pela tentativa de assassinato do Andreas, que agora ali que vai comandar, né, ele que vai comandar os especialistas, que comandava antes era o Silva. Então nós temos ali toda uma mudança na escola, né, que o Ben, o pai ali da Terra e do Sam, vai ter que ficar quieto para proteger os filhos, e a gente vê ali, né, a mãe da Estela, né, tomando conta da escola e dando as novas regras e impondo ali, né, como que a escola deve funcionar ou não, junto com a Rosalind. Vai lá para o primeiro mundo, né, junto com a Terra, com a Ash, com a Estela e com a Musa. Ela quer contar a verdade para os pais, então a gente vê ela contando, ela mostrando, né, que fada, que manipula o poder. É bastante bonita essa parte, ela ali com as amigas, elas rindo, elas se interagindo, então a gente vai vendo a conexão delas, como que ficou bonita a amizade delas, e elas voltando, né, ali para Alfeia e se deparando com essa nova conjuntura, nova diretora, novas coisas, e fica aí essas perguntas, né? Porque a Rosalind, ela fala ali no final que há uma guerra iminente, que os queimados foi só o início e há outras coisas mais perigosas a vir, né? Que coisas perigosas são essas, né? A chama do dragão, ela é o quê? Ela é a mesma coisa que é da animação ou não? A gente ainda não tem essa certeza. A gente sabe que é um poder bastante forte e primitivo que deu origem aos queimados, mas a gente não sabe exatamente, né, se ela vai ter a mesma figura ali da animação, né, de ser uma coisa que deu origem ao mundo, ser uma chama que deu origem a tudo. Mas fica aí esses questionamentos. Ainda quero saber se a Beatrix é bruxa ou não, e as reais intenções, né, da Rosalind, que a gente vê que ela é uma pessoa má, manipuladora, que matou ali as bruxas de sangue e protegeu a Beatrix, que era um bebê, porque para ela manipular uma bruxa de sangue. Então a gente tem diversas questões. Eu ainda queria saber, né, como que ela acabou sendo aprisionada ali dentro, né, do escritório da Faragonda, naquela parte ali subterrânea. Todas essas informações que a gente não tem, né, e por que o Andreas, né, teve que criar a Beatrix. Então a gente tem várias questões ali, né, e a pergunta maior, será que as outras também vão ter transformação ou só vai ser algo exclusivo ali da Brum, porque ela tem a chama do dragão? Bom, se todo mundo queria transformação, teve asa, então eu acredito que várias pessoas que ficaram ali preocupadas, não é a mesma transformação, a roupa não muda, foi ela, né, o corpo dela pegando fogo e depois surgindo a asa. A transformação literalmente é a asa, né, então a gente não tem aquelas roupas coloridas, nada desse jeito. Eu acredito sim que a gente vai ver as outras meninas ganhando asas, não sei como,
já que isso tem relação ali com o poder da Porum, né, já que ela tem um poder primitivo, mas a gente tem a logo ali de todas as ases, né, logo ali na abertura da série. Então, em algum determinado momento, elas podem vir adquirindo ases, não sei como que vai ser isso, mas eu gostei demais, eu adorei a Terra, eu gostei demais da música Unseen, eu gostei demais da história da Estela, né, a gente conhecia um pouquinho mais da Estela, eu acho que faltou um pouquinho disso pra Aisha. Eu também adorei a Aisha. A Brum é bastante perdida, fazendo besteira, atrás de besteira ali, né, para descobrir o passado. O Sky, sendo aquele menino obediente, que faz tudo que o pai... que o pai não, né? Ele considera o Silva como um pai, mesmo não sendo pai biológico. Mas ele fazendo ali tudo porque ele tem que proteger o Feia, porque ele tem que ser um herói como era o pai Andreas. Então tem todas essas questões e o mundo do Sky desmoronando. E o que vai trazer isso, né? A gente já viu uma mudança ali na personalidade do Sky, porque afinal de contas, né, tudo que ele acreditava, né, que ele ouviu desde criança, não é verdade. Então nós temos todas essas questões aí criadas para uma segunda temporada e tem muito mais coisa, né, que eu não comentei, porque a série é cheia de detalhes, cheia de histórias, cheia de informações. É uma série bastante corrida que traz muita, mas muita informação mesmo. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo falando mais detalhadamente. Eu tô falando aqui um pouco mais por cima, né, de toda a história, todo o mistério ali envolvendo. Eu não falei detalhadamente dos personagens, né, de como, né, a construção dos personagens, como foi, falei realmente bastante superficial, para tentar explicar a história aqui de um modo geral, né, dar aqui a minha análise de modo geral. Eu gostei demais, né, ainda quero saber o que aconteceu com a Farah, porque eu não quero que ela tenha morrido, eu gostei demais dela. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, que é muito importante para o crescimento do canal e para saber se vocês gostaram do vídeo ou não. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!